Com relação à assistência, é importante a gente lembrar o seguinte: é, os médicos, enfermeiros, auxiliares, né, de enfermagem e agentes comunitários de saúde, eles também vão à casa das pessoas, tá? Então, eles podem fazer as consultas em domicílio. E aí o que acontece? Cada equipe fica responsável aí mais ou menos por 4.000 pessoas ou 500 famílias ali na sua responsabilidade, tá? E aqui com um pouco mais de detalhes a composição da equipe. No slide anterior a gente viu que eles tinham colocado 6 agentes comunitários de saúde. Esse número dobrou, tá? Porque viu-se a necessidade, em 2017 o Ministério da Saúde coloca como sendo necessário o dobro de agentes comunitários, tá? Então o que acontece? Cada agente comunitário vai ficar responsável, tá, por 750 pessoas. Tá bom? Então, o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com no máximo 750 pessoas por agente, tá? E de 12 agentes por equipe de saúde, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas, tá bom? Então, houve essa mudança, essa adaptação, esse aumento dos agentes comunitários de saúde, tá? A função do técnico de enfermagem na estratégia de saúde da família. Tá? Ele cabe, sob a supervisão do enfermeiro, realizar procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, tanto na unidade de saúde quanto em domicílio e outros espaços da comunidade, educação e saúde e educação permanente. Ou seja, é muito abrangente a função do técnico de enfermagem. Tá? Então, na supervisão do enfermeiro, o técnico de enfermagem, o técnico auxiliar, aí executa uma grande gama de funções, tá? O programa Hiperdia, né? O que eu queria falar para vocês, que eu comentei no começo do vídeo. Hiperdia vem de hipertensão arterial e diabetes mellitus, tá? Que são doenças crônicas apontadas como principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que por sua vez constituem a principal causa de morbimortalidade a nível mundial. Lembrem que morbimortalidade significa que não necessariamente a pessoa pode morrer, mas ela vai ter sequelas, ela vai adoecer, tá? Então, de morbidade, tá? De doença. Aqui tem um equívoco de digitação, tá? A palavra crônica está escrita incorretamente, tá? O acento está errado. O objetivo do programa: garantir as consultas, diminuir o intervalo entre as consultas de controle, prevenção, diagnóstico e terapêutica mais precoce possível das complicações, aumentar o acesso aos cuidados e orientações complementares à terapêutica, né? Então, eu vou aumentar o acesso para que as pessoas consigam receber esses cuidados e essas orientações com relação às suas patologias. Evitar o uso incorreto de medicamentos pelos pacientes. Então, uma vez que eu tenho um programa só para isso, eu vou orientar muito mais de perto, né, esses pacientes. Criar uma rotina, né, maior responsabilidade e fidelização dos pacientes. Esse paciente ele precisa entender que é muito importante que ele se mantenha saudável, tá? Então, quando a gente coloca responsabilização e fidelização, é por parte do paciente, para que ele entenda que o tratamento dele é muito importante e que ele precisa seguir as orientações, tá? Criar um banco de dados fiel para a pesquisa. Quais são os padrões do programa? Destinar uma semana ou dias, tanto faz, precisa haver um acordo aí entre a equipe, né, para o atendimento desse grupo. Então, por exemplo, você pode verificar numa estratégia de saúde da família que toda segunda-feira de manhã é dia de atender o pessoal do Hiperdia. Então, eles fazem palestra, fazem caminhada, fazem atividades. Então, já é padrão. E essas pessoas, elas vão criando esse vínculo, essa rotina. Faz parte da vida deles frequentar esse grupo, tá? O grupo do Hiperdia. Lá eles recebem palestra, treinamento com relação à alimentação, atividade física, tudo isso, tá? Atendimento sistematizado e sequencial. Triagem, eu vou fazer a avaliação da pressão arterial, da circunferência abdominal, tá? Da altura desta pessoa, do peso, da verificação do IMC, né, que é o índice de massa corpórea, e da glicemia. Então, esses dados aqui, né, a circunferência abdominal, altura, peso e IMC, são dados
antropométricos que a gente precisa verificar no caso desses pacientes, tá bom? Ele vai fazer a avaliação médica e vai verificar a questão dos medicamentos, né? Então, se precisa retirar medicamentos, se não precisa, se retira no posto, se retira em outra unidade. Então, ali ele vai receber todas essas informações, ok?